outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu queira estar. Em teu amor, não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus.
Judá, tu és o rei. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o rei. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, e Ele brilha, Ele brilha. Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. E ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. E ele brilha, ele brilha. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge neste lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a estrela da manhã, o leão de Judá, o leão que ruge, o leão que está sobre nós. Oh, obrigado, Senhor, porque tu estás neste lugar.
Tu és um Deus que está acima de todos. Tu és um Deus poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e imaginamos. Oh, obrigado, papai, porque tu és um Deus poderoso, poderoso. Oh, aquele que rege, aquele que autoriza, aquele que dá destino, aquele que cura. Oh, tu és a nossa estrela da manhã. Tu és a nossa estrela da manhã. Oh, tu és o rei, tu és o rei. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão. Você pode declarar isso? Oh. Por causa da tua luz, as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. E Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Ele é a estrela da manhã, e Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, e Ele brilha, e Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. E Ele cresça, e eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade,
de todos os irmãos. Mas de ti mais de ti, mais de ti, papai. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Que ele cresça, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a toda glória, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, glória. Toda majestade, a Ti te damos honra, Pai, te damos louvor por tudo que nós temos. Seja adorado, seja engrandecido. A Ti toda a glória, Papai. A Ti, Papai, todo o nosso louvor e honra. E não há outro Deus, e não há outro majestoso, e não há outro poderoso. A Ti, Pai, te damos honra, te damos glória. Aleluia. Glória, pra sempre. Queridos, nós estamos falando sobre as cartas que Jesus mandou João escrever às 7 igrejas da Ásia. Então nós estamos conversando sobre Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3, ok? Nós estamos conversando sobre esse assunto na igreja. Eu acho que essa é a 4ª ministração sobre esse assunto, né? Então, nós acreditamos que as 7 cartas escritas no Apocalipse, que Jesus mandou escrever, se refere a 7 períodos da igreja aqui na Terra. A começar no ano 33, até o ano atual que nós estamos, né? Então são 7 fases: igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A última fase da igreja que nós estamos vivendo é essa de Laodiceia, e ela teria começado em 1890. Okay? Então de lá para cá nós já estamos vivendo no último tempo da igreja. Então nós já vamos com mais de 100 anos, né? 100 e poucos anos nessa última fase da igreja de Laodiceia. Tudo bem? Então nós já conversamos um pouco sobre a igreja de Éfeso, que é chamada de... O significado do nome Éfeso é a igreja amada. Já falamos sobre Esmirna, que é a igreja sofredora.
a igreja perseguida. Esmirna significa amargura. Então foi uma igreja que viveu um tempo de perseguição muito intensa, do ano 96 a 313. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Ainda falta muita coisa. Segundo as más línguas, nós vamos terminar na glória esse sermão, né? Quando a gente estiver no céu, a gente termina. Não sei porque que o pessoal fala isso, mas eles dizem. Então, gente, Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Aliás, versículo 12. A igreja escreve à igreja que está em Pérgamo. Nós já dissemos nas mensagens anteriores que as cartas escritas às igrejas, elas foram ditadas por Jesus. Jesus disse: o que vês, escreve. O que eu te digo, escreve. E envia às 7 igrejas da Ásia. Então, o próprio Jesus citou palavra por palavra o que João iria escrever e enviar para as suas igrejas. Então, assim, o significado exato das palavras, o João não teve interferência. Deixa eu tentar te dizer. A Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus. Ok? Inspirado por Deus. Mas a inspiração, ela passa por um instrumento humano que escreveu. E esse instrumento humano, querendo ou não, ele deixa algum resquício dele naquilo que ele está escrevendo. Os preconceitos. Por exemplo, o Pedro, da Bíblia, ele odiava gentil que nem eu e você. Ele não gostava muito de gentil, não. Ele gostava só de judeu. Então, quando foi para ele entrar na casa de Cornélio, precisou Jesus mostrar uma revelação a ele, um lençol descendo do céu, com vários tipos de bicho lá dentro, e Deus dizendo: come. E ele diz: jamais, jamais eu vou comer coisa imunda. Oxe, Deus estava mandando o cabra comer, diz: como nada. Está aí uma coisa que eu não faço, é comer esses bichos imundos. Né? Então, por exemplo, porque judeu não comia porco, judeu não comia crustáceos, peixes, algumas espécies, alguns alimentos eles não comiam porque, segundo a lei deles, era considerado imundo. Nós comemos tudo, é porco, é pato, é galinha, é capote, é cobra, o que vier a gente traça, nós não temos problema com isso. Mas o judeu não tinha esse negócio não, né? Então, Deus, conhecendo Pedro, desceu uma revelação lá, um lençol vindo do céu, cheio de bicho, que eles não comiam, e Deus disse: come. Ele fala: como é nada. Como não é nada que eu como. Eu vou comer coisa imunda não. Aí Deus disse assim: macho, não chama imundo que eu já purifiquei. Aqueles bichos ali que estavam no lençol, na verdade, era uma referência a nós, gentios. E Deus estava dizendo: não chame aquilo que eu já purifiquei de imundo. Daqui a alguns minutos, alguém vai bater na tua porta, vai com eles, não temas. Pedro não sabia que era para ele entrar na casa de um gentio. E ele não entrava em casa de gentio, porque considerava imundo. Então tu imagina Deus mandando esse cabra escrevendo uma carta para nós. Ele ia estar cheio de problema, de Senhor, misericórdia. É tipo assim, mandou o cabra de Nínive lá, o Jonas, vai para Nínive, diz lá, vai pregar para aquele povo para eu salvar ele. Aí o Jonas: eu vou é nada. Eu quero que ele se exploda mesmo. Eu quero que morra, eu quero que você solte uma bomba lá na cabeça dele. Eu quero que morra tudinho, porque eu não gosto deles. Aí você diz: vai, macho, eu gosto deles. Senhor, mas não presta, mas eu gosto. Vá lá. Aí diz a história que o Jonas pegou um barco na direção contrária, né? Não, mas eu mandei você para ir para Nínive. Não, senhor, eu quero ir para Damasco. Eu quero ir para outro canto. Vai para Nínive, macho. Ele não foi. Lá no meio do mar o peixe engoliu ele. Pois tu vai agora, peste ruim. Botou ele lá no Nínive. Agora tu vai ter que pregar para esse povo que tu não gosta. Mas disse que o cabra era tão nojento que em vez dele pregar assim: nessa noite, eis que o fogo de Deus, não sei o quê. Não. Era como se ele fosse a ladainha. Não sei se vocês já viram, antigamente tinha uma história da ladainha. É tipo você pegar uma panela e ficar batendo. Aquela coisa chata, irritante, intrigante. Era mais ou menos assim que o Jonas pregou. Eu não quero que você se arrependa mesmo, eu vou pregar é assim. Aí, para o mau gosto dele, quando ele terminou de pregar, não é que todo mundo se arrepende, até o jumento jejuou.
Tão grande foi a salvação naquele lugar. Eu acho que nós estamos precisando de pregador que nem Jonas, que prega assim, né? Para ver se o povo se arrepende. O fato é que Jonas não gostava de Nínive, queria que ele se explodisse. No final, que a cidade todinha é salva, Jonas fica irritado com Deus, porque Deus... Percebe como é que é? Porque Deus salva o povo chato, ruim daquele. Aí diz que ele fez lá uma cabanazinha, surgiu uma plantinha que fazia sombra para ele. No outro dia a plantinha morreu. E ele ficou muito chateado. Entrou em depressão porque a planta morreu. Não sei se vocês já aconteceu isso com vocês. O gato morreu e vocês ficam em depressão. No caso do Jonas, foi o matinho, a plantinha que morreu. E Jonas ficou em depressão. Aí eu digo, rapaz, tu está em depressão porque morreu a plantinha, foi? E tu queria que eu mandasse essa nação todinha para o inferno, mas uma plantinha tu não aguenta. E tu quer que eu bote tudinho aqui no inferno? Vou botar não. Salvou todo mundo. O que eu estou querendo dizer com isso? É que quando, imagina Deus mandando escrever, Jonas escrever um bilhete para nós. Ó, seu filho, você exploda. Eu quero que você é filho do cão. Não era ele colocar coisa assim, porque eu não gosto de você mesmo. Só que nessa carta aqui, Deus não cometeu essa possibilidade do mensageiro transgredir a mensagem. Aí Jesus disse, não, eu quero que você escreva palavra por palavra do que eu vou dizer. Nem acrescente, nem tire. Tanto é que no final do livro do Apocalipse, o Senhor diz assim, ó, ai daquele que acrescentar ou tirar alguma coisa daquilo que eu disse nesse livro. Todas as pragas desse livro virão sobre eles, se eles fizerem isso. Tão sério é o registro do Apocalipse. O Senhor disse, eu mesmo vou escrever. É lindo, não é não? Então, quando você escutar aqui a leitura das cartas, preste atenção que foi Jesus que falou. Então, quando ele escreveu a igreja de Pérgamo, e a igreja de Pérgamo, ela está na história da igreja em que ano? 313. Ela está nessa fase aí, de 313 a 800. Então, a igreja de Pérgamo, ela representava essa igreja. Só para tirar dúvida, essas igrejas de fato existiram, ok, irmãos? De tijolo. Então, tranquilo? Elas existiram, assim como nós existimos aqui. Mas Deus é profeta, Deus quer profetizar e comunicar coisas por meio da vida daquela igreja. Deus ele tem um jeito muito particular de pregar. Ele gosta de pregar por meio de exemplos, para que fique clara a mensagem e não sobre dúvida. Para você ter uma ideia, houve um profeta que o Senhor disse para ele andar nu. Vocês imaginem que escândalo é esse? Quantos dias? Um dia, meio dia? Não, 3 anos. Gente, isso é muito humilhante, sim ou não? É muito humilhante. Mas o Senhor mandou o profeta, fique nu, solte suas roupas. Ele soltou as roupas e andou nu. Hoje as pessoas estão andando nu sem Deus mandar, mas na época lá foi porque Deus mandou. Né? Deus mandou um profeta, não foi a nação toda não, foi um. Então imagine só a situação, por que Deus mandou o profeta andar nu? Porque durante 3 anos, o povo via o profeta andando nu. E o povo, que raio de louco, esse profeta endoidou. Mas no final do 3º ano, o Senhor queria dizer para eles o seguinte, vocês colocaram a esperança de vocês no Egito e na Etiópia. E é isso que eu digo para vocês, Etiópia e o Egito, que é a esperança de vocês, ficará despida. O que Deus estava dizendo é, vocês confiaram na coisa errada, era para ter confiado em mim. Aquilo no que vocês puseram a confiança, vai falir e quebrar. Quebrar o que vai apartar. Então o profeta andar nu por 3 anos, era Deus denunciando. Vocês creram na coisa errada. Era só por isso, e o pobre do profeta que pagou o preço. Amém? O que eu estou dizendo com isso? É que Deus tem jeito estranho para pregar para nós, para que fique tão escancarado que a gente não tenha desculpa. Eu entendi, Senhor. Perfeitamente, né? Então, muito bem. Do mesmo modo, o Senhor fez com essas 7 igrejas. Elas eram 7 igrejas reais que moravam em lugares reais. Mas o Senhor escolheu 7 para representar 7 períodos da sua igreja até que ele voltasse. 7 períodos. Pela contagem do tempo, nós estamos no último período.
Então, como eu disse, vou falar sobre a igreja de Pérgamo, a terceira igreja, ano de 313 a 800. Então o Senhor disse, Apocalipse 2, versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retém o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Versículo 14. Entretanto, algumas coisas eu tenho contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens também alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, ou se não virei a ti em breve e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então essa foi a carta que Deus mandou à igreja de Pérgamo. Pérgamo, essa palavra significa casada, totalmente casada. Seu nome significa totalmente casada, a igreja que cometeu adultério espiritual. Ela tipifica a igreja mundana e cheia de concessões. Pérgamo representa a terceira fase da era da igreja, que foi introduzido pelo imperador romano Constantino. Ok? Então, vamos lá, só para recapitular isso aqui que eu disse. A igreja Pérgamo significa o quê? Totalmente casada, tranquilo? Vamos lá junto, Pérgamo significa? Totalmente casada. Muito bem. Então, é uma igreja que cometeu adultério espiritual. Ela era casada com Deus, mas ela resolveu se deitar na cama de outro. Nós lembramos que a igreja de Éfeso significa a igreja amada, que foi a primeira fase da igreja, a igreja da época dos apóstolos, cheia do Espírito Santo, uma igreja que evangelizava, ganhava almas, era guiada pelo Espírito Santo, vivia coisas tremendas no seu relacionamento com Deus. Todos os dias, Deus acrescentava o número dos que iam sendo salvos, de modo que era uma igreja linda. E isso se processou até que houve a mudança de fase. Essa igreja agora de igreja amada passou a ser uma igreja amada e perseguida por causa das perseguições dos imperadores romanos que vieram e trouxeram perseguições tremendas, muito martírio de cristãos. Basta lembrar a época de César, os cristãos sendo usados como tochas humanas. A cidade não tinha luz elétrica, ela era iluminada por aqueles, não sei que usava aquilo, se era picho, o que era, mas enfim, aquelas lamparinas artificiais que se botava ao longo da cidade para iluminar. Mas na época desse imperador, eles colocaram cristãos. Em vez de tochas, eram os cristãos e tocava fogo neles, e eles que incendiavam, eles que iluminavam a cidade com seus próprios corpos. Então essa igreja amarga, essa igreja amargurada, essa igreja de mirra, Esmirna, ela foi torturada por causa do Senhor. Isso prosseguiu até o ano de 313. Nesse ano de 313 nasce a terceira fase da igreja, que é a igreja de Pérgamo. E nessa fase, Constantino, ele emite o Édito de Milão, que se opôs às perseguições de Dioclécio
e de outros imperadores romanos declarando tolerância religiosa aos cristãos em todo o império. O cristianismo logo se tornou a religião oficial do Estado e então agora estava em uma posição de poder. A igreja saiu do fundo do poço e agora para reinar e governar, não é? Isso parece bom, mas foi exatamente por meio desse casamento entre o Estado e a igreja que muitas influências pagãs saíram do império e entraram dentro da igreja. Por favor, não me entenda mal, eu já preguei para vocês aqui há algum tempo atrás sobre política, sim ou não? A política tem o seu espaço, tem o seu lugar. Não vamos misturar as coisas aqui, tá bom? A tragédia da igreja, quando se casou com o Estado, que foi uma estratégia maligna aqui, a igreja era perseguida, morta, assassinada de todas as formas. Mas chegou um ponto que esse imperador resolveu fazer o seguinte: não, cara, já que a gente não vence, vamos nos unir a eles. Porque quanto mais perseguia, mais crescia. E o Império Romano estava enfraquecendo e o povo cristão crescendo. Porque, amados, povo de fé e fiel a Deus, ele é indestrutível. É uma coisa impressionante. O que enfraquece o ser humano é o pecado. Mas se ele estiver na justiça de Deus, ele é o povo mais forte da terra. O Provérbios, se não me engano, 29, diz que o ímpio, ele foge sem causa alguma. Não precisa de causa para ter medo e fugir em pânico. Mas o justo, a Bíblia fala, ele é intrépido como um leão. Ele tem um rugido, é diferente. O ímpio foge, sem que ninguém o persiga, mas o justo, ele é intrépido como um leão. Então, isso foi experimentado na vida da igreja no 3º século, ao ponto do imperador dizer: cara, vamos fazer o seguinte, pega essa igreja, transforma na religião oficial. E aí, obviamente, havia um movimento na igreja, olha que coisa absurda. Nós lemos aqui na primeira carta, chamada a Éfeso, o Senhor disse: você, Éfeso, é a minha igreja amada. Porém, tem uma coisa acontecendo entre vocês, que é a presença dos nicolaítas. Qual era o problema dos nicolaítas? O Senhor disse: eu odeio as obras dos nicolaítas. Eu falei isso no domingo passado. Nessa igreja aqui vai aparecer a doutrina dos nicolaítas, não é mais as obras. Ou seja, o negócio ficou pior. Qual era o problema dos nicolaítas? Eles queriam o poder. Eles queriam o poder. Vocês se lembram que Jesus falou sobre a parábola do joio e do trigo. Ele disse que o trigo de Deus foi plantado, mas veio o inimigo e plantou o joio quando a igreja estava dormindo. Então, houve um momento em que a igreja dormiu, o diabo veio e plantou o joio. Na igreja de Éfeso, já no 1º século da igreja, ouviu-se falar de um povo chamado Nicolaítas. Uma coisa interessante é que os Nicolaítas não aparecem em nenhum outro momento na igreja. Somente aqui. A obra dos nicolaítas entrou dentro da igreja. E Deus disse: eu abomino, eu odeio as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas queriam o poder. E eles não iriam desistir disso, eles iriam usar a igreja como instrumento para chegar ao poder. E foi isso que aconteceu. Esse imperador resolveu transformar a igreja na religião oficial. Obviamente isso não acontece de graça. Isso foi um processo de longo tempo e, por certo, o ensinamento, a doutrina dos nicolaítas estava empurrando para esse processo. Tudo parecia muito bom, mas o casamento da igreja com o Estado, do Estado com a igreja não deu certo. Nunca vai dar. Nunca vai dar. A igreja ela é sempre coluna e baluarte da verdade. Ela tem que ser isenta. Ela é profeta no meio do deserto. Ela é o sal que salga. Ela é o fermento que infla toda a massa. Ela está dentro da massa para mudar a textura da massa. Essa é a visão de Deus para a sua igreja, coluna e baluarte da verdade. É a igreja de Deus. O problema é que quando ela casou com o Estado agora é quem escolhia os ministros.
era quem ia ser os pregadores. Ser pastor nesse tempo passou a ser luxo. Eu sou alguém de distinção na sociedade. Nessa época aqui, porque agora a religião, o Estado adotou a religião para si. Então agora quem fosse ministro, meu Deus do céu, era o tampa. Então o desejo agora para se tornar ministro não era porque o Senhor me chamou. Como disse o apóstolo Paulo, ou eu prego ou eu morro. Eu não tenho escolha de ser diferente. Se eu não fizer o que o Senhor me falou, eu morro. E o próprio Deus disse para Paulo, o próprio Jesus apareceu a Paulo e disse, dura coisa para ti recalcitrar contra os aguilhões. Os aguilhões eram como se fossem lanças gigantes, longas, pontiagudas, que era usado para espetar os cavalos boi brabo, para que fizesse o que o seu domador quer. Deus estava dizendo, tu é cavalo brabo, tu é boi brabo, e os meus aguilhões estão te furando. Até quando você vai ficar nesse negócio? Dura coisa para ti recalcitrar contra os aguilhões que te estão apertando. Amém? Então essa é a sina daquele que é chamado para o ministério. É alguém que o Senhor disse, não diga sou criança, porque no ventre de tua mãe eu já te chamei. E o que eu te disse para fazer, tu farás. O que eu disser para tu falar, tu vai falar. E para onde eu mandar tu ir, tu vai. Tu é profeta do Deus Altíssimo. É diferente. Aquele que é chamado por Deus está comprometido com Deus. Não é com o governo e nem é com as pessoas. Porque as pessoas, cada um tem uma vontade, cada um quer guiar para um destino. Mas o profeta está aliançado com Deus. É o que Deus disse para falar. E por muitas vezes não é uma mensagem palatável, não é uma mensagem agradável, não é o que dá ibope, não é o que dá curtida. Não é o que diz, é legal, que massa, gostei. Na verdade, o Luiz Hermínio fala que o melhor culto que você faz é aquele que você... O melhor culto que você vai é aquele que você sai atribulado. É aquele que você sai dizendo, Deus falou comigo, está tudo errado. Tenho que colocar em ordem. Esse é o melhor culto da vida. Mas o culto que desejamos é aquele que a música me leva. A pregação, meu Deus. Me levou tanto. Não, a pregação é aquela que é sal. É aquela que bate na ferida e o cururu pula. Quem já não pôs sal no pobre do cururu? Não façam isso, é tortura. Isso dá cadeia hoje. A pregação de Deus é sal, amados, é sal. É sal. Mas nesse tempo que a igreja casou com o Estado, os ministros não eram mais isentos. Eles eram comprometidos com o Estado. Eles tinham que falar o que era do interesse do Estado falar. Afinal de contas, era o Estado que pagava seus salários, que os sustentava. E era o Estado quem escolhia, não era mais vocação de Deus. Eu gosto de você, você vai ser pastor. Pronto, acabou. Ninguém discute. Então aquilo que parecia ser bom, uma igreja que vinha de uma perseguição e de repente a perseguição cessa, acaba. E ela sai do fundo do poço e diz, agora senta no trono comigo. Oxi! Foi a derrota. Parecia bom, mas por meio desse casamento, muitas influências pagãs do império entrou dentro da igreja. Eu gosto dessa frase que diz assim, o navio é feito para estar no mar. Mas se a água do mar entrar no navio, ele afunda. Fala isso comigo. O navio é feito para estar no mar. Mas se a água do mar entrar no navio, ele afunda. Estamos assim? Então Deus nos chamou para ser navio que está dentro do mar. Mas a água do mar não tem acesso dentro do barco. Da mesma maneira a igreja está no mundo, mas se o mundo entrar na igreja, a igreja afunda. A igreja afunda. A igreja deve casar-se unicamente com Cristo.
Portanto, ao unir-se com o mundo, ela comete adultério espiritual e fica maculada. Ao casar com o mundo, ela perdeu a pureza do coração. Ela perde a vida cristã, ela perde a doutrina cristã, ela perde o procedimento cristão. Ela casou com o mundo. Por isso, Jesus se apresenta nessa igreja como aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Eu sou aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Porque ele precisava separar verdade da mentira. Ele precisava separar o erro, né, do engano e mostrar a verdade. Ele precisava separar a carne do espírito. Precisava separar o que estava torto daquilo que era direito. A igreja precisava do discernimento da palavra para aprender, para rejeitar aquilo que era mal. Então o Senhor fala: eu sou aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, porque eu vou separar a verdade da mentira, o certo do errado, a carne do espírito. Nós vamos aprender a discernir as coisas certas. Amém? Então, nesse período aqui, dessa igreja, não adorar os deuses, principalmente ao imperador romano, traria perseguição. Quem nessa época aqui, não, olha, veja bem, o Estado que manda na igreja, ok? A igreja casou. Então, se a igreja não se curvar diante dos deuses, ela vai sofrer pressão política. Ela vai sofrer pressão para que se conforme aos padrões, impostos. Quem paga a conta manda. Você sabe disso? Aprenda essa lição, irmãos. Quem paga a conta é que manda. Por isso que é muito bom você começar a pagar as suas contas. Para que ninguém mande na sua vida. Sim ou não? É só um parênteses aqui que eu estou abrindo, ok? Hashtag fica a dica. Quem paga é quem manda. Se é o papai e a mamãe que pagam suas contas, fica quieto. Se estique, trabalhe, prospere, para você ir para a sua casa, para a sua vida. Aí você diz: agora eu sou adulto, vou fazer o que eu quero. Hashtag fica a dica. Eu estou só falando do parênteses aqui, porque tem muitos dos jovenzinhos que dizem assim: estou esperando só chegar meus 18 anos para eu fazer o que eu quero. Você já paga as suas contas? Não. Então esquece, irmãozinho, fica quieto. Ainda não largou a caatinga do mijo. Quantos sabem o que é largar a caatinga do mijo? Ninguém nunca mijou na rede aqui? Eu mijei muito, irmão. Era uma vergonha. Mas chega uma hora na nossa vida, no nosso crescimento, que a gente não mija mais na rede, não? A gente agora consegue controlar o negócio e mija no lugar certo. Significa dizer o quê? Que você está crescendo. Mas tem aqueles de 10 anos, 11 anos, que ainda mijam na rede. Significa dizer que o negócio está ruim. Tem uns que param de mijar bem cedo. Não é? Então, para a gente crescer, a gente tem que largar a caatinga do mijo. E quando é que isso começa a acontecer? Quando a gente é independente financeiramente. Corre atrás da tua independência financeiramente, para que ninguém mande no teu mocotó. Começa assim: moro na casa do papai, casei e moro na casa do papai. Queridão, vai ter problema, porque ele vai pegar no teu mocotó. Mas eu sou casado, então vai para tua casa. Para ninguém pegar no mocotó, a gente tem que ser independente financeiramente e tem que morar na nossa casa. Isso é uma receita de prosperidade e de crescimento. É ruim, é desagradável, mas é o caminho. Fechando parênteses, vamos voltar aqui para cá de novo. O fato é que o Estado mandava na igreja. Então quem é que manda? O Estado. O que o Estado disser é o que a gente faz. Porque a igreja casou com o cara errado. A igreja é para ser casada com Deus. É Deus quem supre suas necessidades. É Deus que é o seu pai, é Deus que é o seu pastor. A obra de Deus nunca deixou de existir, porque as pessoas disseram: ah, você não prega o que eu quero, não vou mais dizimar. Pois vai com o teu dízimo e vai embora. Porque Deus fará pedras clamar, se preciso for.
Porque o sustento da igreja sempre virá do Senhor. Ele vai mover corações. Para você ter ideia, o ministério de Jesus era sustentado por mulheres. A Bíblia fala de umas 4, 5 mulheres ricas que mantinham o ministério do Senhor. Eu fico me perguntando, veja que coisa improvável. No nosso tempo, nem tanto, porque tem muita mulher rica e desenrolada. Mas naquele tempo o dinheiro era do marido, não era dela. E ainda assim, Jesus era sustentado por aquelas que era improvável. Não era pelos homens. Loucura, gente, isso. Loucura. Mas, curiosamente, pasmem vocês, as personagens mais fiéis no dízimo são as mulheres. Ainda hoje é assim. Elas têm uma sensibilidade com Deus infinitamente maior do que os homens. Fecho parênteses, de novo. Então, estou mostrando para vocês que nessa época, se a igreja não adorasse aos deuses, principalmente o imperador, ele se colocava como sendo Deus, chegou a loucura na cabeça dos imperadores, e eles começaram a se declarar, se auto-intitular divindades. Então se construíram deuses, a imagem, figura, templo, dedicado ao imperador, e ai daquele que não se curvasse perante o imperador. Então, a igreja que não se curvasse perante o imperador e os deuses do Estado sofreria perseguições políticas para que essa igreja se conformasse ao padrão imposto. Então, Pérgamo tinha 3 templos principais. Um dedicado à adoração ao imperador, outro dedicado à deusa Atena. E, finalmente, o grande altar de Zeus, o rei dos deuses gregos, em forma de trono, um símbolo do trono de Satanás. Foi isso que o Senhor falou, você habita onde está o trono de Satanás. Então, aquele trono que era dedicado ao Zeus, foi o que o Senhor chamou de você habita onde tem o trono de Satanás, um símbolo, né? A cidade também tinha um centro de cura, que era chamada de Asclepion, construído em homenagem a Asclepio, que era o deus serpente grego. Olha que coisa curiosa, gente. Então, havia pelo menos aqui 3 grandes templos. Ao imperador, a deusa Atena e a Zeus, onde tinha um grande trono, que o Senhor chamou de o trono de Satanás. E havia um centro de cura, que era chamado de Asclepion, construído em homenagem ao deus grego em forma de serpente. Olha que coisa curiosa. Nesse momento aqui da história, Deus fez referência a um personagem chamado Antipas. O Senhor dizendo, vocês foram fiéis, inclusive no tempo de Antipas, a minha fiel testemunha. O Senhor chamou Antipas de sua fiel testemunha. E olha que coisa interessante. Antipas, ele foi ordenado bispo por João. E o nome de Antipas significa contra todos. Olha que figura da igreja fantástica. Ele foi chamado de a fiel testemunha. Antipas, minha fiel testemunha. Aquele que não se curvou diante dos deuses de Pérgamo. O seu nome significa contra todos. Parece a figura da igreja, irmãos. A igreja sempre estará na contramão do sistema. Sempre. O espírito que há no mundo não é o espírito que há na igreja, é diferente. É contra todos. O que o cristão faz, o mundo diz, você é doido, porque ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Então Antipas foi um dos que não se curvou e foi morto por causa disso. Ele foi martirizado no ano de 92. Agora veja que coisa fantástica sobre a morte desse Antipas. Os sacerdotes de Asclepion, do centro de cura, que foi construído em homenagem ao deus grego, que a gente comentou há pouco, ficaram extremamente irritados com Antipas. Percebe? Os sacerdotes de Asclepion, aquele centro de cura, dedicado ao deus serpente grego,
ficou extremamente irritado com o Antipas, a fiel testemunha de Deus. E por quê? Porque Antipas expulsou muito demônio. Olha que doideira. Então Antipas expulsou muito demônio, então eles começaram a incitar o governo romano contra ele, alegando prejuízo à adoração dos seus deuses. Ok? Olha que coisa interessante. O que é que eu imagino? Era um centro de cura. Era um centro de cura dedicado ao deus serpente, uma figura clara de Satanás. E certamente aquelas curas eram operadas por demônios, não por um poder divino do bem. E quando a testemunha fiel de Deus chegou ali no templo, foi uma, como diz a Marisa, faz fila, não é? E sai de 10 em 10. Então imagina que coisa maluca. O Antipas, a fiel testemunha, entrou no templo lá. E disse: Satanás, faz fila de 10 em 10 e sai. E aí todo mundo foi livre naquele negócio. E eles não podiam mais exercer suas magias. Então começaram a se irritar profundamente com a testemunha fiel de Deus, que era o Antipas, até que ele foi martirizado pelo Império Romano. Mas olha que coisa extraordinária. Que orgulho de Deus acerca desse personagem. Ele foi morto porque expulsou demônios, porque libertou pessoas e porque não se curvou aos deuses. Eu não sei se você consegue imaginar, mas o nosso contexto não é muito diferente. Hoje estão sendo construídos deuses na nossa sociedade. E muitos estão se curvando para beijar esses deuses. É como a época de Nabucodonosor. Nabucodonosor fez a mesma coisa. Ele fez uma estátua gigantesca de si próprio e disse: adorem. Mas havia uns personagens lá que não se curvaram. E os inimigos se levantaram também contra aqueles que não se curvaram. Então se ordenou. O rei ficou muito indignado e disse: ó, aquece a fogueira. Vamos jogar todo mundo lá. E disse que aqueceu 7 vezes mais. Se já era quente, imagina 7 vezes mais. Aquele treco estava tão quente, numa dimensão tão grande, que os caras que foram jogar, da distância que estavam, foram mortos. Eles iam jogar assim. Então eu acho que dá para jogar um homem o quê? Com 2 metros de distância, talvez? Não sei, depende, balança aqui. Se tiver na época, devia ser maguinho. Principalmente eles que só comiam verdura. Está escrito na vida de Daniel, os caras só comiam verdura, eles eram trincados, né? Então devia ser maneirinho. Sacudiram aqui o cabra, para jogar dentro da fornalha. Os caras que balançaram morreram. Mas os que foram jogados, a Bíblia fala que não tinha nem catinga de fogo. Os que foram jogados dentro não tinham catinga de fogo. As cordas que estavam amarradas se dissiparam como se fossem fios. O fogo consumiu, mas eles não foram tocados pelo fogo. Então esse é o retrato da testemunha fiel. Não se iluda. Nós estamos vivendo tempos assim. Deuses estão sendo construídos. O Estado está impondo contra a igreja, para que a igreja faça o que o Estado quer. Ensino de ideologias no colégio. Pessoas esquecendo que são homens e que são mulheres e que foi assim que Deus os fez. E ai daquele que falar dessas coisas, eu estou correndo o risco de ser punido porque estou falando aquilo que a Bíblia fala. Deus criou homem e mulher. Pronto, isso pode me levar para a cadeia. É sério, nós já estamos vivendo isso. Porque eu estou dizendo, Deus criou homem e mulher. Não existe terceiro sexo. Deus criou homem e mulher. E disse ao homem: deixe pai e mãe, se una à sua mulher,
se torne um com Ele. Deus diz para fazer assim. Mas se eu disser isso, eu estou correndo o risco de também ser perseguido. Não se pode mais dizer o óbvio, porque há uma imposição jurídica, há uma imposição estatal dizendo como tem que ser, por causa de uma militância. E o que é que nós fazemos? Aceitamos. Nos curvamos. E dizemos, está tudo certo, está tudo bem. Não está certo, não está bem. O que Deus disse é o que Ele disse e não muda, não se altera. Estamos aqui? Nós pregamos sobre a pureza dos jovens. Quantos casam virgem? O quê? O que foi? Está falando de quê? Virgindade? É Bíblia, irmão. É lei de Deus. Mas o mundo entra de tal modo na igreja que nós nem reconhecemos mais o que é lei de Deus. Jovens, como permanecer puro diante de Deus? O Senhor fala, observando segundo a palavra de Deus. A mensagem que tem no mundo aí diz, mas como que eu vou saber se é a pessoa certa para casar? E se eu casar com a pessoa errada? E as pessoas que tiveram 20 parceiros antes de casar, o casamento foi bom? É receita? É regra? O que a gente tem percebido é o contrário. Os que mais transam antes do casamento é o que tem o pior casamento. Os que casam virgem, permanecem virgem enquanto casam. A pureza sai do namoro e continua no casamento. Mas aquele que tinha vida pregressa, vida desorganizada antes do namoro, tem uma tendência de permanecer desorganizado depois que casa. A lei de Deus continua valendo e ela funciona, irmãos. Outro dia eu estava falando com uma crente, olha isso. O filho dela ia casar. E ela dizendo, mas por que meu bebê tem que casar? Eu disse, porque o bebê quer fazer coisinha. E se ele quiser ser crente e quiser fazer coisinha, tem que ser casado. Porque a Bíblia só abençoa o sexo dentro do casamento. Sexo abençoado é dentro do casamento. Isso é Bíblia. Aí ela diz, mas não precisa casar para fazer coisinha. Depende, se você for de Deus ou se você não for de Deus. Qual é a mensagem, qual é a palavra que você tem na sua cabeça? É a mensagem do mundo. Outro dia eu estava vendo no Instagram, não tem aquele negócio assim, o pastor responde? Como é que fala? As caixinhas de perguntas, mas tem não é o pastor responde. Pergunte ao pastor, uma coisa assim. Aí, perguntaram ao pastor. Eu fiz um menino, mas eu não quero casar. Está certo ou está errado? O pastor disse, se você não ama, não precisa casar. O pastor deitado assim num negócio e respondendo no Instagram. E esse pastor estava dizendo, não precisa não, se você não ama, não precisa casar. Isso é uma desgraça de pastor. É uma desgraça de pastor. Ele é esse cara aqui de Pérgamo. Você se curvou diante dos deuses da Babilônia. Você se curvou diante das ideologias. Você não é profeta de Deus em uma nação. Você não é boca de Deus para restaurar a família. Uma ova. Olha que doideira nós estamos. A irmã congregando dizendo, meu filho não precisa casar para fazer essas coisas. Qual é a lei de Deus que você tem na sua cabeça, minha filha? Porque deixa eu contar uma coisa para você. Deus quer levantar, filho, profetiza comigo. Ficou pesado, tu não sentiu não?
Deus quer levantar, irmãos, sempre é esse o propósito de Deus, uma geração piedosa. Fale comigo, geração piedosa. Deus sempre, de Gênesis a Apocalipse, Deus está buscando levantar uma geração piedosa. E como é que se faz para levantar uma geração piedosa? Precisa começar a santidade nos filhos. Os filhos precisam ser santos. Pastor, pelo amor de Deus, isso não existe no nosso tempo. Não existe porque não se converteu. Porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidênego moravam na Babilônia, mas eles disseram, não comeremos dos manjares do rei. Ou você acha que aquele Daniel que chegou na Babilônia para servir ao rei, tendo direito de comer as iguarias do rei, ele também não teria direito a quantas mulheres quisesse? Quando José chegou no Egito para reinar, a primeira coisa que o rei fez foi, pega uma mulher para tu, quantas tu quer? É assim que funciona. Então muito provavelmente o Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidênego, aquele pessoal temente a Deus, eles tinham direito a tudo, as iguarias do rei, tudo que Babilônia tinha para oferecer, principalmente por causa da posição que eles tinham. Mas eles disseram, não, meu rei, não contaminaremos o nosso coração com os manjares do rei. Comeremos verduras e beberemos água. Os caras disseram, vamos viver uma vida jejuada. Vamos viver uma vida consagrada. E quem eram aqueles garotos? Garotos de 15 anos, meu filho. É por isso que eu não entendo, eu não aceito essa ideia de que tem que entender o jovem, uma ova. Não tem que entender jovem coisa nenhuma. Jovem temente o Senhor é santo. Assim como tem um livro escrito por John Bevere chamado Kryptonita. É muito linda a figura que ele fez. Ele disse, o super-homem, ele é poderoso. Super-homem rompe uma parede, super-homem voa, super-homem arrebenta, super-homem derruba avião, super-homem vence os inimigos. Ele é forte, sim ou não, gente? Mas o super-homem tem uma kryptonita. O super-homem tem uma kryptonita. Se o diabo daquela kryptonita estiver presente, a sua força se torna em nada. Kryptonita. A kryptonita do crente é o pecado. Onde ele está presente, fraqueza vem, medo vem, pavor vem, incredulidade vem. Foi o que aconteceu com Adão. De uma hora, do nada para outra, o Adão estava escondido de trás de um arbusto, temendo, com medo, apavorado. E Deus disse, quem te mostrou que tu estavas nu? Por que tens medo? Por causa de uma kryptonita, que sugou e esvaziou de sua força total. Então Deus está buscando uma geração piedosa. E essa geração piedosa começa com as crianças, passa para os jovens, e Ele leva a sua santidade para dentro do seu casamento. Para dentro do casamento. E dentro do casamento Ele vai gerar filhos piedosos, temente ao Senhor. E aqueles filhos piedosos viverão vida santa, casarão vida santa, gerarão filhos piedosos. Quando se observar, verá um povo, uma descendência piedosa de Deus na terra. Imagine que nós somos brasileiros. E nós somos tidos como a nação cristã, talvez a maior nação cristã do mundo. Mas é a maior nação do mundo conhecida pela corrupção. Está errado, irmãos. E por que isso está errado? Porque nós nos curvamos diante dos deuses que os imperadores nos colocam. Mas aquele que anda na luz da palavra, como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. O Senhor fala, você nunca tropeçará em pedra, você nunca entrará em armadilhas, se a minha palavra for a luz dos teus pés. O que é que nós temos visto na nossa nação? Se não são milhares e milhares de jovens presos, com a sua capacidade intelectual destruída por causa das drogas, com sua capacidade produtiva
comprometida por causa das drogas. Se ele estivesse observando o seu caminho segundo a palavra, ele não teria caído naquele laço do diabo. E ele não estaria preso. E ele seria um jovem produtivo. Ele seria um jovem próspero, rico, abundante. Como vai o jovem prosperar no seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. E ele prosperará, irmãos, não tem como. Agora, quando nós começamos a abrir concessões dizendo, nada a ver, todo mundo faz. Há pessoas que dizem que no inferno tem um lugar lá chamado assim, nada a ver. Então, quando as pessoas chegam lá, ele olha a plaquinha e diz, bom, deve ser aqui meu caminho, nada a ver. Aí vai para aquele lugar lá. Plaquinha, nada a ver. O nada a ver leva para o inferno, irmão. Então essa igreja aqui tem essa característica, ela se curvou perante os deuses, mas havia uma testemunha fiel, chamada de como era o nome do homem, meu Deus? Antipas, minha fiel testemunha. Foi morto porque expulsou os demônios daquele lugar todo. Uma outra pessoa que o Senhor cita nessa carta, já estou terminando, irmãos. O Senhor diz assim: entretanto, versículo 14, algumas coisas eu tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava o rei Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Por favor, preste atenção nessa palavra, nesse homem Balaão. Se você ler na Bíblia, está lá, Números capítulo 25, capítulo 24, acho que é 23, 24, 25, fala sobre a história de Balaão. Não vou citar ela aqui, mas eu quero só destacar a figura que Deus chamou a atenção aqui. Qual era o problema de Balaão? Balaão, ele era um profeta, e ele foi chamado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Balaque era inimigo do povo de Deus. Está acompanhando aqui o raciocínio? Balaque, o rei Balaque era inimigo do povo de Deus. Então ele ouviu falar desse homem chamado de Balaão. Mandou servos para Balaão, levando baús de tesouros. E disse: o meu Senhor te chama. E se você profetizar e amaldiçoar contra o povo chamado Israel, o rei te dará todos esses baús. Aí disse que o Balaão entrou em crise. Disse: meu Deus, e agora o que eu faço? Uma grande chance de eu enricar. Mais dinheiro do que o prêmio da Mega Sena. Muito dinheiro, Senhor. E é para fazer uma coisa tão simples, é só para ir lá e tacar umas palavras para amaldiçoar aquele povo. Aí o Senhor disse: não vá. Óbvio, isso não era coisa nem para orar. Como é que eu vou orar para Deus? Começar, Senhor, veio uma proposta para ganhar um grande dinheiro aí para amaldiçoar o teu povo. Eu devo ir? Óbvio. Qual é a resposta? Claro que não, cidadão. Mas, Senhor, é muito dinheiro. Aí chegou uma hora que Deus disse assim: então vai, desgraça. Já que o teu negócio é dinheiro. Uma das características de Balaão, a Bíblia fala assim: porque ele amou o prêmio da impiedade. Esse era o subtítulo dele, Balaão, aquele que amou o prêmio da impiedade, o prêmio da injustiça, o prêmio das riquezas. Então Balaão foi, vocês lembram, no meio do caminho, o anjo do Senhor apareceu com uma espada. A pobre da jumenta se desviou. A jumenta mais espiritual do que o profeta, irmão. Você acha que isso não é terrível? Às vezes o seu cachorro e o seu gato estão profetizando para você e você não enxerga. Assim estava a jumenta. E o profeta, quanto mais via aquilo, mais batia na pobre da jumenta. Isso é desgraça, anda coisa ruim. Vamos andar, eu preciso chegar lá para amaldiçoar o povo para ganhar meu dinheiro. E a pobre da jumenta: não, meu senhor, né? Eu quero ir para outro canto. Aí a jumenta veio e apertou ele na cerca, e era que ele batia mais ainda, porque a jumenta estava vendo algo que o profeta não via. Aí, como Deus viu que o cabra estava tão cego pelo negócio do dinheiro,
que o anjo disse, só tem um jeito. Jumenta, fala aí, minha filha. E a jumenta começou a falar, meu Senhor, eu tenho te servido durante toda a minha vida. E nunca fiz isso com o Senhor. Porque você supõe que eu estou fazendo isso? Não quero saber, sua jumenta, pá, e pá. Aí foi que ele ela não está falando comigo. Ele não tinha percebido que a jumenta falou com ele. O cara estava tão cego que anjo não adianta, Deus não adianta, a jumenta não adianta. O negócio está lento, o negócio está difícil. Mas mesmo diante daquilo, o profeta continuou obstinado por causa do seu desejo pelos prêmios da riqueza. Então ele chegou no lugar onde o rei determinou e disse, lá está o povo debaixo, ali no vale, sobe na montanha e amaldiçoa. Ele fez isso por 3 vezes. É lindo, é lindo. Quando ele levantava a voz, levantava a mão para amaldiçoar o povo, Deus mudava as palavras. E não saía palavra de maldição. Só saía a bênção. Eu abençoo você, abençoo seus filhos, abençoo sua geração, abençoo sua descendência, riqueza, paz, prosperidade haverá sobre vocês. Aí ele voltava para o rei, e o rei, que diabo que tu fez, macho? Eu estou vendo que Deus não quer que você ganhe dinheiro, porque está aqui o baú. Aí o profeta com o coração apertado, me dá mais uma chance. Tá certo, vamos levar para outro monte. Foi para outro monte. E lá chegando começou também a levantar a mão. Quando levantou a mão, Deus mudou de novo as palavras, só saía a bênção. E o rei ficava cada vez mais maluco. E isso se repetiu pela 3ª vez. Na 3ª vez, se você ler a profecia, você fica, meu Deus, porque na 3ª vez Deus exagera. Na 3ª vez Deus escracha as suas bênçãos sobre o seu povo. Não havia nada que o agoureiro dissesse que tocasse aquele povo. E quando ele termina, quando ele encerra, o rei mais uma vez repete, está certo que Deus não quer você com o meu tesouro. Vou guardar, guarda aí, menino. Isso aqui não é para ele não. Aí ele ficou doido e disse, não. E aí acontece algo que a gente só vai descobrir no livro de Apocalipse, nessa parte aqui que Deus fala. Isso esteve em silêncio, porque lá em Números não aparece. Mas a gente vê aqui em Apocalipse que o Senhor fala, existe no meio de vocês um Balaão que amou o prêmio da corrupção, que amou o prêmio do dinheiro, que amou o prêmio do poder, que amou o prêmio da posição, que amou o prêmio da distinção, em vez de me obedecer, em vez de me amar. Nesse texto aqui de Apocalipse é que a gente descobre que como ele não conseguia amaldiçoar o povo, então ele chegou no ouvido do rei e disse, rei, eu tenho uma estratégia. Oh, filho do cão, irmãos. Se o senhor quiser, eu tenho uma estratégia para o senhor. Qual é a estratégia? Ensine-os a buscar outros deuses. Ensine-os a se casar com outras mulheres. Ensine-os acerca da imoralidade. Ensine-os sobre essas coisas. No capítulo seguinte, a gente começa a perceber as mulheres do local indo para o acampamento do povo de Deus. E as danadas devia ser lindona. Quando os pobres irmãos viram sangue de Jesus, o que é que eu vejo? E começaram a tomar para si daquelas mulheres. Só que junto com as mulheres vinham seus deuses. Junto com as mulheres vinham os cultos profanos, vinham as imoralidades, vinha a cultura, vinha tudo aquilo que Deus havia repreendido e condenado. Logo em seguida, o povo de Deus foi vencido. Aquele povo que era intocável, aquele povo que era poderoso, aquele povo que cortou o Mar Vermelho ao meio, aquele povo que venceu no deserto, aquele povo que tirava sangue, que tirava água da rocha, aquele povo que tinha bênçãos de Deus cobrindo eles, se tornaram fracos e foram vencidos, porque eles quebraram a sua aliança com Deus. Então qual foi a desgraça do Balaão? Ele ensinou como é que faz, qual é o caminho para desviar o povo de Deus. E é isso que nós estamos vivendo no nosso tempo. Ensinos, doutrinas, ensinando. Não, pode permanecer crente, está tudo bem. Contanto que você faça o que eu vou dizer.
E uma vez feito isso, a aliança com Deus se rompe. E você continua crente, mas não tem a vida de Deus. Não tem a alegria de Deus, não tem os céus abertos. Aqueles hinos que a gente canta, aquelas promessas que a gente prega, não lhe alcança. Não, mas eu vou fazer a campanha da quebra da maldição. Se não se arrepender, não tem, irmão. Se não houver quebrantamento, não tem. Pode fazer quantas campanhas quiser. Pode levar sal grosso para casa, botar rosa ungida no bolso. Não funciona. Porque o que mantinha aquele povo guardado e preservado era o seu temor ao seu Deus. Ainda que viesse um homem poderoso para jogar maldições, era inatingível, porque aquele a quem Deus abençoa, abençoado está, e não há quem mude esse fato. O fato só foi mudado quando a aliança no coração se quebrou. Então essa era a desgraça do Balaão. Veio os nicolaítas, loucos pelo poder, e veio o Balaão dizendo: vamos ensinar coisas erradas. E as pessoas vão obedecer, elas vão seguir suas carnes. O ensino de Balaão apelava para os apetites da carne, mistura. Tudo contrário à descendência piedosa. E os ensinos dos nicolaítas apontavam para o poder. Então veja a estratégia do maligno. Tendo falhado em destruir a igreja por meio da perseguição, o inimigo implementou a tática oposta, que seria a de corromper a igreja por dentro, em seu interior, oferecendo-lhe em troca poder, prestígio e folga dos ataques sofridos. Olha que estratégia do inferno, irmão. A igreja foi perseguida até o ano de 313. Nesse ponto o diabo disse: não, vamos mudar a estratégia. A perseguição não está dando certo. Mudou de tática. Vamos entrar dentro dela. Eu vi uma coisa dessa. Uma vez eu estava assistindo um documentário sobre formigas. Pensa num negócio invocado. Aquelas câmeras microscópicas. E o especialista filmando e explicando o comportamento delas. E é muito legal. Mariposas, uma série delas. Aquelas que a gente come, faz farofa, como é o nome? Tanajuras, enfim. E aí ele estava mostrando a guerra delas, as lutas, os domínios para tomar território, para invadir a casa delas, sobre armazenamento de comida, uma série de coisas. Então havia perseguições, e havia uma formiga que ela era muito violenta. Ninguém conseguia bater aquela formiga. Ela era muito invocada. Quem entrasse lá, elas eram muito elas faziam jiu-jitsu, elas eram muito doidas. Então, qualquer inimigo que viesse tentar entrar no seu formigueiro morria na entrada, não tinha jeito. Escuta só que coisa fantástica. Até que uma formiga pensou o seguinte: eu não posso te vencer, porque eu não tenho como entrar. Mas eles descobriram que aquela formiga gostava de coisa doce. Então o que eles fizeram? Foram numa determinada árvore e melaram o óvulo com aquela resina e jogou dentro do formigueiro. A formiga que estava lá, que viu aquilo e disse: nossa, gostoso, mel. Começaram a comer. Só que quando comeram aquele melzinho, aquela resina, explodiu a formiga inimiga dentro. E agora o ataque não vinha mais de fora. O ataque estava dentro. E aquelas formigas inimigas bateram aquele formigueiro. A mesma estratégia de guerra foi o que o diabo fez. Eu não venço vocês com a perseguição, mas eu vou introduzir o óvulo dentro, com algo que vocês gostam. E vocês vão trocar a glória de Deus por causa daquele açúcar, daquele melzinho que vem junto. Glória a Deus. Mas havia uma fiel testemunha chamada de Antipas. O seu nome significa contra todos. Eu não estou nadando a favor do rio, eu estou nadando contra o rio. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Que o Senhor vos abençoe.